O homem que lia as pessoas. João Anzanello Carrascosa. A. Tem gente que lê jornal, só a primeira página, ou jornal inteirinho. Tem gente que lê revista. O Luiz, nosso vizinho, todo domingo aparece com uma montanha delas. Algumas são de mulher pelada, eu já vi, mas não espalhe não. Ele pode ficar chateado comigo. Tem gente que lê romance sem parar, igual a minha mãe, que trabalha na biblioteca municipal. Por onde ela anda em casa, vai deixando livros. Outro dia, achei um pendurado no varal. Tem gente que lê as linhas da mão, como a cigana que passou por aqui, com a família, numa carroça. Tem uns índios da Oceania que leem o casco das tartarugas. Tem também uns índios da América do Norte que leem as nuvens. Deve ser legal. Já pensou? Você olha o céu e sabe o que as nuvens estão dizendo umas para as outras. Tem os tuaregs que fazem previsão do tempo lendo as dunas do deserto. Tem mulheres na Bahia, as mães de santo, que leem a sorte nas conchinhas do mar. Tem gente que lê de tudo. Bula de remédio, manual de máquina de lavar roupa, lista telefônica. Tem gente que lê até o que está escrito no silêncio. Disse uma vez a tia Lígia, minha primeira professora. Mas eu conheci só um homem que sabia ler as pessoas. Meu pai. Você não entendeu mal, é isso mesmo, meu pai sabia ler as pessoas. B. Só agora que cresci um pouco comecei a entender essa habilidade do meu pai. E não é segredo não. Estou aqui justamente para explicar, até porque contar a história do meu pai é um jeito que encontrei de estar com ele de novo. E não há nada mais gostoso do que ficar junto de uma pessoa querida. Nem cachorro-quente, nem batatinha frita, nem brigadeiro. Aliás, o cachorro-quente, a batatinha frita e o brigadeiro eram bem mais gostosos quando eu estava com o meu pai. Sempre que íamos ao centro da cidade, nem bem nos aproximávamos da lanchonete, da galeria de lojas, eu já ia pedindo o que estava a fim de comer. Depois de devorar tudo, eu o arrastava para uma loja de brinquedos e ficava lá vendo os carrinhos Hot Wheels, os aviõezinhos, os cartuchos de videogame. Todas as vezes pedia para ele comprar um presente para mim e não tinha uma que ele me atendia. Para que comprar? Não é maravilhoso a gente vir aqui quando quiser, filho, e olhar todos esses brinquedos? Meu pai falava. Eu consentia, mas queria ter alguns em casa para poder brincar e passar o tempo que quisesse com eles. Para compensar, quando menos eu esperava, ele resolvia dar um brinquedo para mim. Estávamos lá, olhando as vitrines, já quase para ir embora. Escolhe um, filho, ele dizia de repente. Vou comprar para você. Essa foi uma das coisas mais legais que aprendi com ele, que a felicidade é uma coisa inesperada. Teve uma vez que passamos a manhã inteira olhando as vitrines. Vimos todas, e sem pressa, do jeito que eu queria. Daí fomos para a lanchonete e comi de tudo que eu adoro. Do que você mais gostou hoje, filho? Meu pai perguntou quando estávamos indo embora. Do cachorro-quente, estava divino, respondi. E ele sorriu. E do que o pai mais gostou? Perguntei. De ficar com você, disse ele. Eu não esperava aquela resposta. Meu pai tinha cada uma. Então, uma semana depois, quando voltamos à galeria de lojas, resolvi fazer uma surpresa para ele. Naquele dia, o cachorro-quente estava uma delícia, a pipoca também, e o brigadeiro, nem se fala. Pai, adivinha do que eu mais gostei hoje? Perguntei, na hora de ir embora. Do brigadeiro, ele respondeu. Você se lambuzou todo? Não, eu disse. Do cachorro-quente, ele arriscou. Errou de novo. Da pipoca? Nanãozinho, zombei. Vai, desembucha, do que você mais gostou? De ficar com você, pai, respondi. Meu pai pareceu surpreso. Seus olhos verdes cintilavam ainda mais do que o normal. Agora, adivinhe do que eu mais gostei, ele falou. De ficar comigo. Não, disse ele. Gostei mais do cachorro-quente. E soltando uma gargalhada, completou. Estava divino. C. Meu pai era motorista de ônibus, de uma linha que ia da nossa cidade a Santa Fé, no sul do país. A viagem era tão longa que ele demorava 2 dias para ir e 2 para voltar. Minha mãe e eu passávamos a maior parte da semana sozinhos. Levantávamos cedo, ela preparava o café de manhã e logo se aprontava para ir à biblioteca municipal. E eu ia para a escola. Tinha tanto tempo a fazer por lá.
que me esquecia do meu pai. A não ser que quando aprontava alguma e era mandado para a diretoria, chegava com a carta de advertência em casa. E minha mãe ficava fula comigo. Vou contar para o seu pai. Mas ele voltava de viagem e ela não dizia nada. Até que um dia desenhei a tia Lígia sentada num pinico. Levei uma carta de advertência e mais o castigo de fazer 200 vezes a tabuada do 2. Dessa vez, logo que meu pai chegou, minha mãe contou minha travessura. Só que, para espanto dela, e meu também, ele nem ligou. A Lígia bem que merece, disse, rindo. A gente educa e você deseduca, minha mãe falou, indignada. E quando ele disse que me ajudaria nas tabuadas, ela foi buscar as cartas de advertência. Veja o que seu filho anda fazendo, disse, atirando-as na mesa. Meu pai começou a ler as cartas e, em vez de se irritar, achou graça no meu comportamento. Ainda bem que você não é um santo, ponderou. Abri um sorriso e pensei que poderia continuar fazendo minhas estripulias na escola. Só que aí, olhando bem para mim, meu pai falou, mas não abuse. Acho que naquela hora ele estava me lendo e eu nem desconfiava. Agora sei. Descobrimos muitas coisas escrevendo uma história. D. Meu pai tinha dessas. Quando pensávamos que ia falar uma coisa, ele vinha com outra. Eu me lembro de um sábado em que fez muito calor e fomos para a varanda, onde era mais fresco. Levei alguns dos meus carrinhos Hot Wheels e brincamos um tempão ali. De súbito, assim do nada, meu pai falou, as plantas da sua mãe estão esturricadas. É, concordei. Estão secas demais. Vamos dar uma regada nelas. E seguiu para o jardim. Fui atrás. Mas em vez de buscar a mangueira, meu pai parou, abriu o zíper e começou a mijar nas plantas. Vai, me ajuda, ordenou. Já que ele estava mandando, obedeci. Tirei o pinto e mijei. Enquanto observava ele apontar o jato para lá e para cá, como se estivesse escrevendo alguma coisa na terra. Imitei-o e com o meu jato rabisquei a grama e as roseiras. Agora é sério, meu pai falou. Vamos molhar o jardim. Mais tarde, naquele mesmo dia, peguei a bola e pedi para ele jogar futebol comigo. Debaixo desse sol? Respondeu. Vamos torrar como aquele frango que a sua mãe esqueceu no forno. Tudo bem, aceitei. A gente joga outro dia. Mas, vendo que eu estava chateado, ele disse, espera aí, tive uma ideia. Vamos jogar no campinho da sua escola. Tem muitas árvores por lá, alguma sombra a gente vai encontrar. A escola está fechada hoje, lembrei. Pulamos o muro, ele disse. E pode? Por que não poderia? Por que não poderia, pensei. E lá fomos nós. Chegando à escola, ele fez escadinha para alcançar o topo do muro. Pulei para o outro lado e fiquei esperando a bola, que ele logo atirou aos meus pés. Em seguida, meu pai saltou o muro. Hora do jogo, garoto, falou ele, sorrindo. Na sombra do campinho, ao ver que eu só chutava de bico, ele me ensinou a chutar, de trivela, de efeito, de peito de pé. Depois a dar drible de vaca, chapéu, chaleira e bicicleta. Explicou como marcar um jogador, como enganar um goleiro chutando a bola rasteira, como cabecear com veneno no ângulo. Foi uma aula tão boa, mas tão boa que parecia uma brincadeira. E o mais legal aconteceu quando ele falou, vamos dar uma paradinha. Fomos para baixo de uma árvore, sentamos na grama e ficamos lá, quietos, vendo os raios de sol passando entre os galhos. Feche os olhos para descansar, meu pai disse. Fechei. Agora sente o vento. Senti um vento levinho acariciando meu rosto. Não é refrescante? Ele perguntou. É, concordei. E abri os olhos. As folhas da árvore nem se moviam. Estava tudo parado. Não tinha vento nenhum. Era meu pai que soprava em mim o ar dos seus pulmões. Sabe como meu pai lia as pessoas? Eu respondo. Lendo. Assim como lemos um texto. Entendeu? Também não entendi direito quando ele explicou pela primeira vez. Faz mais de 2 anos. Eu tinha acabado de entrar na escola e estava aprendendo a ler e a escrever. Um dia, quando voltei da aula, minha mãe quis ver meu caderno. Adorou minha letra, redondinha, e foi mostrá-la ao meu pai. Olha que capricho, disse, entregando a ele o caderno. É mesmo, meu pai concordou. Você tem jeito para uma coisa, filho, vai virar escritor. Pegou então um livro que minha mãe tinha deixado na sala, abriu uma página. Vamos ver como você está lendo,
ele falou. Talvez porque não conhecesse ainda algumas palavras, li aos tropeços, gaguejando. Está ótimo, meu pai disse. Não está não, admiti eu. No começo é assim, ele falou. Aos poucos você vai aprender a ler não só as palavras, mas também as pessoas. Como assim? Perguntei. Lá vem você com essa história de ler as pessoas, minha mãe disse. História não, meu pai retrucou. É tudo verdade. Não estou entendendo nada, reclamei. Dá para vocês explicarem melhor esse negócio? Vê se não enche a cabeça desse menino com as suas maluquices, disse minha mãe, e saiu da sala meio zangada. Sua mãe discorda de mim, mas no fundo também acredita que a gente pode ler as pessoas, meu pai sussurrou. A gente quem? A gente, respondeu ele. Eu, você, todo mundo. Continuo boiando. Não é complicado, meu pai insistiu. É como ler uma frase, você só precisa saber que ela é formada por palavras e que as palavras são formadas por letras. E o que tem a ver com essa história de ler as pessoas? Perguntei. Não tem palavra nenhuma escrita nelas? Aí é que você se engana. As palavras estão na testa, nos olhos, nas mãos, no corpo inteiro das pessoas, disse meu pai. Não vejo onde, falei. Mas elas estão lá, garantiu. Basta olhar direito para você ver. Acho que a mamãe tem razão, eu disse. É maluquice sua. Vou explicar de outra maneira. O olhar de uma pessoa, o jeito de pentear os cabelos, de andar, cada gesto dela, enfim, é uma letra. Você junta essas letras e forma palavras. Depois junta as palavras e terá a frase escrita na pessoa naquele momento. Ficou mais confuso ainda, falei. Confuso nada, garantiu ele. Está escrito na pessoa, é só ler. Mas não está escrito com as letras A, B, C, D, E. Só sei ler com elas, é assim que eu estou aprendendo. Pois é a mesma coisa. As letras estão penduradas na maneira de ser das pessoas. Meu pai me encarou por um instante. Li você agora e sei que não está entendendo. Adivinhão, eu disse. É só olhar para minha cara. Tá vendo? Continuou ele, animado. Sabe o que está escrito nela agora? O quê? Me dá um exemplo. Com um exemplo seria mais fácil entender, falei, disfarçando minha surpresa. Eu ia mesmo pedir a ele um exemplo. Acabo de dar um, lendo você. Mas vou dar outro. Li sua mãe há pouco. E sabe o que estava escrito nela? Não. Era um conselho para você. Mesmo? O que você acha que era? Ele perguntou. Não acredite no que seu pai vai dizer. Arrisquei eu. Não, justamente o contrário, ele disse. Estava escrito, pode acreditar, é verdade. Duvido. A mãe saiu brava da sala. Só para confundir você. Você não sabe ainda ler as pessoas. Com o tempo vai aprender. Fechou o livro e se levantou. Tentei ler esse gesto e pensei que ele fosse dizer, hora de dormir, garoto. Mas meu pai disse, hora de acordar, garoto. E deu uma risadinha. Você tentou me ler, não é? Como é que o pai sabe? Perguntei admirado. Ora, eu li em você. F. Fui dormir com aquilo na cabeça. Será que meu pai lia mesmo as pessoas? Ou era invenção dele? Fiquei intrigado, mas logo esqueci o assunto. Tinha de aprender primeiro a ler e escrever na escola. Além do mais, no dia seguinte, meu pai partiu para outra viagem a Santa Fé. Quando voltou, uma semana depois, trazia um pacote vermelho, bem bonito. Pensei que fosse para mim. O que é isso? Perguntei. É um presente para sua mãe, ele respondeu. Semana que vem é aniversário dela. Esqueceu? Não. Então? E para mim? O pai não trouxe nada? Eu me trouxe para você, disse ele, abrindo os braços. Fiquei sem graça, sem saber como agir. Não está contente, não? Ele perguntou. Sim, respondi com um movimento de cabeça e dei um abraço nele. Então me lembrei das suas palavras diante das vitrines. Para que comprar? Não é maravilhoso a gente vir aqui quando quiser, filho, e olhar todos esses brinquedos? Percebi que uma coisa tinha a ver com a outra, mas não entendi bem. Hoje acho que já entendo. G. No outro dia, depois do almoço, fazia um calor terrível. Pegamos as cadeiras da varanda e fomos para o jardim, debaixo da quaresmeira. Levei caderno e lápis de cor para desenhar. Minha mãe carregou um calhamaço que estava lendo e o meu pai o jornal. Nem bem tínhamos nos acomodado, ele olhou os canteiros e disse,
Nossa, como estão esturricadas essas plantas. Estão secas mesmo, concordei. Precisam de uma boa regada, não precisa, filho? É. Depois a gente molha para a mãe, ele disse, e desatamos a rir, os dois. O que deu em vocês? Ela se irritou. Não sei onde está a graça. Mas ele e eu sabíamos. Nesse instante, o Luiz, nosso vizinho, abriu a porta da casa dele, foi até a rua de cara fechada e voltou. O Luiz está com algum problema, meu pai disse. Que problema? Minha mãe perguntou. Não sei, vou lá ver. Não se mete na vida dos outros, disse ela. O Luiz precisa de ajuda. Como você sabe? Li no jeito dele. Estava escrito. O que eu faço agora? Lá vem você com essa mania. Estou indo, disse meu pai. Posso ir também? Pedi. Não, fique aqui com sua mãe. E foi depressa à casa do Luiz. Cabeça dura, a mãe resmungou e continuou a leitura no calhamaço. O tempo passou e o calor só piorava. Eu tentei me distrair fazendo desenhos e pintando com lápis de cor. Minha mãe se remexia na cadeira, impaciente. Quando vimos o Luiz sair da garagem com seu carro e meu pai voltar para casa, por que tanta demora? Minha mãe perguntou. Não falei? Ele estava mesmo em apuros. O que aconteceu? Ela quis saber. Meu pai contou que o Luiz tinha uma consulta marcada no médico. Na hora de sair de casa, descobriu que tinha fechado o carro com a chave dentro. Telefonou para o chaveiro, mas ele estava fora, em outro serviço. Saiu na rua nervoso, sem saber o que fazer. Foi quando o vimos, e meu pai foi ajudá-lo. E então? Perguntou minha mãe. O que vocês fizeram? Consegui abaixar o vidro com um arame, disse meu pai, e abri a porta do carro. Ela não parecia nem um pouco convencida com aquela explicação, mas não insistiu no assunto. À noite, depois do jantar, meu pai e eu brincamos de jogo da memória. Ganhei todas as partidas. Deixei você ganhar, ele disse. Deixou nada, retruquei. Estou aprendendo a ler você. Você tem boa memória, o que nem sempre é vantagem, ele falou, rindo. Por quê? Estranhei. Porque depois é difícil esquecer as coisas. Que coisas? As coisas tristes, ele respondeu. Sempre tem as coisas alegres para a gente lembrar, eu ia dizer, mas não deu tempo. Hora de dormir, garoto, meu pai ordenou. Escovei os dentes, dei boa noite para ele, para minha mãe e fui para o quarto. Mas não consegui pegar no sono. O calor estava sufocante e nem o ventinho que vinha pela janela me refrescava. Virei e revirei na cama uma porção de vezes. Cochilei, acordei, cochilei de novo, tornei a acordar. Percebi uma luz acesa na casa e resolvi levantar. Deve ser meu pai, pensei. Não era. A porta do quarto de casal estava aberta e o vi deitado na cama, dormindo, só de cueca. Fui até a sala. Minha mãe assistia a TV. A mãe não está lendo? Respondi. Perguntei. Estou vendo um filme, ela respondeu. E você? Eu ia contar que tinha perdido o sono por causa do calor, mas fiquei ali, olhando para ela sem dizer nada. E você? Ela repetiu. O que está fazendo aqui? Eu me lembrei das palavras do meu pai. Eu me trouxe para você, respondi. Ela me deu um abraço, tão forte que senti mais calor ainda. Mas era um calor diferente, bom e leve, como os olhos verdes do meu pai pousando em mim. H. No dia seguinte, minha mãe e eu encontramos nosso vizinho na padaria, e ele confirmou a história, tinha mesmo esquecido a chave dentro do carro. Bem, meu pai tinha percebido que o Luiz estava encrencado, mas até aí podia ser coincidência. Eu precisava de mais provas de que ele sabia realmente ler as pessoas. Mas meu pai viajou de novo, e ficamos mais uma semana inteirinha separados. Foi então que ele chegou à cidade, uma família de ciganos. Vieram numa carroça coberta com uma lona e acamparam num terreno baldio perto da escola. O cigano era barbudo, tinha 2 dentes de ouro e trazia um facão na cintura. A cigana usava sempre a mesma roupa desbotada. As crianças eram sujas e mal vestidas. O cigano colocou um cartaz ao lado da carroça, anunciando que ele consertava objetos de metal e que a cigana lia a mão das pessoas. Povo estranho, minha mãe disse. Fique longe deles. Muitas pessoas pensavam da mesma forma. A cidade não via a família de cigano com bons olhos.
Dona Marta, a servente da escola, falou mal deles no recreio. Raça ruim. Tia Vanessa, a diretora, avisou os alunos de sala em sala. Cuidado com essa gente. Mesmo assim, algumas mulheres foram lá ler a mão com a cigana. E outras procuraram o cigano para arrumar o cabo das panelas. Meu pai retornou de manhã cedo. E apesar de cansado, prometeu que jogaríamos futebol quando o sol baixasse um pouco. Às 4 da tarde, fomos para a escola. No momento em que íamos pular o muro, um bando de homens atravessou a rua às pressas, em algazarra. Na frente de todos estava seu Ivo, dono de um armazém perto de casa. Onde será que eles vão? Meu pai comentou. Não sei, respondi. Só se for atrás dos ciganos. Ciganos? É, confirmei. Chegaram faz uns dias. Aí tem coisa, meu pai disse. Vem comigo. Eu ia reclamar, mas percebi que ele estava achando estranho o movimento daqueles homens. Então fiquei na minha. E, quando chegamos ao terreno baldio, eles tinham cercado a carroça dos ciganos e não estavam lá com cara de bons amigos. A cigana abraçava as crianças que choravam assustadas. O cigano tinha puxado o facão da cintura. Ladrões! Um dos homens gritou. Não roubamos nada, o cigano revidou. Vamos dar uma lição neles, sugeriu outro. Meu pai me agarrou pela mão e se enfiou entre os homens, até chegar junto dos ciganos. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele. Esses ciganos me roubaram, disse o seu Ivo. Não roubamos nada, repetiu o cigano. Então para que esse facão? Provocou seu Ivo. Ele está se defendendo, respondeu meu pai. Eu faria o mesmo se estivessem me ameaçando. Quem não deve não teme, gritou um outro homem. O que foi roubado? Meu pai perguntou. As joias da minha mulher, respondeu seu Ivo. Ciganos trabalham com metal, lembrou outro homem. Olha o ouro nos dentes dele. Vocês não têm provas, afirmou meu pai. Então quem roubou? Indagou seu Ivo. Eles são os únicos estranhos na cidade. E daí? Meu pai falou. Não tinha roubo por aqui até ontem, disse outro homem. Foi só essa gente aparecer. E o que você tem a ver com isso? Seu Ivo perguntou ao meu pai. Sou contra injustiças, respondeu ele. Fizeram silêncio. Olhei para o seu Ivo e achei que estava escrito nele. Chega de conversa. Quase acertei, porque em seguida ele falou, vamos revistar a carroça. Vamos, os homens fizeram coro. Ninguém vai revistar nada, o cigano ergueu o facão. Está vendo, disse seu Ivo, quer confissão de culpa melhor do que essa? Esperem, falou meu pai. Vocês não têm o direito de mexer nas coisas deles. Então vamos chamar a polícia, ameaçou seu Ivo. A polícia não pode fazer nada, disse meu pai. Só se tiver uma ordem do juiz. Por que você está do lado dessa gente? Quis saber seu Ivo. Não roubaram nada, explicou meu pai. Está na cara deles. É só olhar. Não sei onde, disse seu Ivo. Vejo que estão se borrando de medo. Deixem eles em paz, insistiu meu pai. Assim ninguém se machuca. Não saio daqui sem as joias da minha mulher, disse seu Ivo. Me dê 1 minuto, pediu meu pai. 1 minuto só. E foi se aproximando, devagarzinho do cigano, que mantinha o facão erguido. Conversaram em voz baixa e em seguida meu pai retornou ao grupo. Vamos revistar a carroça, disse ele para o seu Ivo. Mas só você e eu. Está bem. Os dois se acercaram do cigano, que os levou até a carroça e ergueu a lona para entrarem. Demoraram um tempão. Enquanto isso, os homens resmungavam e a cigana agarrada às crianças roía as unhas. Ao sair da carroça, seu Ivo parecia contrariado. Revistamos tudo, informou meu pai. Não tem joia nenhuma com eles. Devem ter escondido, disse um homem. Ou já derreteram, afirmou o outro. Vamos embora, gente, disse seu Ivo. Mas isso não vai ficar assim, não. O bando foi se afastando aos poucos, inconformado. Ficamos só nós dois ali. O cigano agradeceu ao meu pai com um aperto de mão, os dentes de ouro luzindo na boca. A cigana tirou da corrente que trazia no pescoço uma medalhinha de prata. É para dar sorte, disse ela, e entregou ao meu pai. À noite em casa, fiquei pensando em como ele podia ter tanta certeza da inocência dos ciganos. Mesmo sabendo ler as pessoas, poderia se enganar. Às vezes, quando a tia Lígia me pedia para ler a cartilha em voz alta, eu não errava certas palavras. Então. J.
Passado um tempo, meu pai me levou à garagem da aviação onde trabalhava. Enquanto ele conversava com os mecânicos, eu me divertia, entrando e saindo dos ônibus em manutenção. Aí ele me fez uma das suas surpresas. Eu estava andando distraído por ali quando uma buzina estrondou atrás de mim. Levei o maior susto. Do volante de um ônibus, meu pai acenava para mim. Sobe, filho! Ele gritou. A porta do ônibus se abriu e eu entrei. Sentei na primeira fileira das poltronas. E meu pai acelerou. O motor roncou forte. Vamos passear, disse ele. O chefe nem vai descobrir. Eu não podia acreditar. Havia pedido muitas vezes para dar uma voltinha de ônibus com ele. Não posso, filho. O carro é da firma, repetia sempre. E de repente estávamos lá, saindo da garagem e ganhando as ruas da cidade. Meu coração tinha disparado. Aquele momento para mim era uma coisa grande demais. Grudado na janela, lá do alto eu via a igreja, a praça, a galeria de lojas, pessoas caminhando. Acenei para elas, sem saber quem eram. E poucas me cumprimentavam de volta. Não importava, eu estava feliz, muito feliz. E agora, recordando o passeio, sinto de novo aquela felicidade. Meus olhos ficam meio enevoados, mas vejo direitinho os braços do meu pai, girando a enorme direção do ônibus, a mão dele no câmbio, mudando de marcha, os pés no pedal, do acelerador, da embreagem, do freio. Pena que logo retornamos à garagem. Meu pai desceu do ônibus e falou para o mecânico. Está no ponto. Liguei então uma coisa com a outra. O ônibus devia estar com algum problema e meu pai o deixara no conserto. Demos aquela volta para testar se o reparo tinha sido bem feito. Esperto, ele cumprira sua obrigação e aproveitar a oportunidade para me agradar. Saímos da garagem andando sem pressa, lado a lado. Gostou? Ele quis saber. Adorei, respondi. Seguimos de mãos dadas e no quarteirão seguinte, perto do bar do seu Mário, ele disse: Vamos beber alguma coisa. Entramos no bar e sentamos nos banquinhos do balcão. Meu pai pediu uma cerveja preta e para mim um guaraná. Girou o banquinho para o lado da porta. Vira o seu também para ver o movimento. Passamos um tempinho ali, olhando a rua, sem falar nada. Eu senti um vento acariciando meu coração, como o que meu pai soprara em mim, naquela tarde, debaixo das árvores. Eu não precisava de mais nada, só ficar ali quieto com ele. Então, vimos dois homens atravessando a rua, vindo em direção ao bar. Entraram, sentaram numa mesa e pediram cerveja. Acenderam cigarros e ficaram fumando, em silêncio. Eu me distraí olhando os carros lá fora, até que senti a mão do meu pai tocando meu joelho. Vamos, ele sussurrou. Eu ia protestar, mas a expressão dele parecia dizer, não é hora de conversa. Meu pai se virou para o balcão, estendeu o dinheiro para o seu Mário e piscou, estranhamente para ele. Pode ficar com o troco. Saímos do bar e mal viramos a esquina, meu pai agarrou minha mão. Corre, ele pediu. Nem deu tempo para perguntar o porquê. Ele disparou e eu fui em seu encalço, dando o máximo de mim para acompanhá-lo. 5 quarteirões depois, chegamos à delegacia. Subimos voando os degraus da escadaria, entramos ofegantes e encontramos um único policial de plantão. Meu pai contou que 2 homens estranhos tinham entrado no boteco do seu Mário e um deles tinha uma arma debaixo da camisa. Vão assaltar o bar. O policial não acreditou. Nem eu. Não tinha visto arma nenhuma com os homens. E só então compreendi a razão da nossa correria. Meu pai insistiu e o policial se irritou. Disse que não havia nada para roubar no boteco do seu Mário e que não podia deixar a delegacia às moscas. Bem, fiz o que podia. Avisei vocês, exclamou meu pai. Seguimos para casa e ele foi amaldiçoando a polícia, dizendo que só não voltava ao bar porque podíamos levar um tiro. Achei que meu pai estava exagerando. Ele podia ter lido errado a intenção daqueles homens. Mas no dia seguinte, na escola, uma garota contou que o bar do seu Mário, parente dela, tinha sido assaltado. Então, certa noite saímos em família para passear e encontramos a tia Lígia na praça. Ela comentou que ficara sabendo da confusão do seu Ivo com os ciganos e elogiou meu pai por tê-los ajudado. Não sou fã daquela gente, comentou ela, mas também não acho certo maltratá-los. Pois é, disse meu pai. Queriam pôr a culpa neles, sem provas.
E agora, enfim, pegaram o ladrão, revelou ela. Não me diga, exclamou meu pai, interessado. E quem foi? Um rapaz que não conheço, respondeu. Acharam na casa dele as joias da mulher do seu Ivo. Meu pai sorriu satisfeito. Era outra prova de que ele não se enganara, de que lera direitinho a honestidade nos ciganos. Minha mãe perguntou à tia Lígia se eu estava indo bem na escola. Pensei que a professora fosse falar das minhas travessuras, das cartas de advertência, do castigo das 200 tabuadas do 2, mas não. É um ótimo aluno. Só um pouquinho arteiro, respondeu ela, acariciando meus cabelos. Mas arte mesmo é o que andam aprontando na escola nos fins de semana, completou. O quê? Perguntou meu pai. Tia Lígia contou que um aluno andava pulando o muro para jogar futebol lá. E o pior, o pai ia com ele. Por sorte, a conversa logo mudou de rumo. Então nos despedimos dela e atravessamos a rua para ir à sorveteria. Meu pai continuou o assunto dizendo que a tia Lígia tinha mudado bastante. Está bem mais simpática, comentou. E prosseguiu contando que ela era meio bicho do mato, pouca conversa, durona. O papo não estava agradando nada minha mãe. Como o pai sabe? Perguntei. Leu tudo isso nela agora? Não, respondeu ele, rindo. É que nós fomos namorados. M. No domingo, meu pai deu mais uma amostra de que sabia mesmo ler as pessoas. Estávamos andando numa rua lá no centro e um homem ia na nossa frente. Quando ele chegou perto da esquina, meu pai perguntou: Para qual lado você acha que ele vai, filho? Sei lá, respondi. Responde rápido, que ele vai virar. Pro lado esquerdo, chutei. Não, disse meu pai, ele vai virar pro outro lado. E não é que o homem virou mesmo pro da direita? Como o pai adivinhou? Não adivinhei, apenas li no corpo dele. Mas ele estava pendendo pro lado esquerdo, falei. Sinal de que ia virar pro lado contrário. Se o corpo pende para um lado, a pessoa vai virar pro outro? Às vezes sim, mas nem sempre. É complicado demais, concluí. Não é não, disse ele. E apontou para a balconista de uma lojinha de brinquedos do outro lado da rua. Está vendo aquela moça? Estou. E o que você acha que está escrito nela? Não sei, respondi, mas parece triste. Só parece, disse meu pai. Ela está feliz. Posso ler no rosto dela. Tem certeza? Absoluta, afirmou ele. Vamos lá checar. E me arrastou para a lojinha. Como que por milagre, quando entramos, a balconista abriu um sorriso. Posso ajudar? Disse ela gentilmente. Vamos dar uma olhadinha, respondeu meu pai. Fiquem à vontade. Demos uma espiada nas prateleiras, mas só havia brinquedos fora de moda e jogos de tabuleiro empoeirados. De interessante, só uma bola de capotão perto do caixa. Não falei? Meu pai murmurou, apontando para a moça cantarolar baixinho. Está feliz. Será que não está fingindo? Falei. Por que estaria? Ele retrucou. Para a gente comprar algo, respondi. Ela é só uma balconista, se fosse a dona da loja. E como o pai sabe que ela é balconista? Está escrito com A mais B no rosto dela. Então a moça veio até nós. Não vão levar nada hoje? Vamos. Quanto custa aquela bola? Meu pai perguntou para minha surpresa. A balconista deu o preço. Meu pai abriu a carteira e pegou o dinheiro. É, nossa, pega lá, filho, ele falou, virando-se para mim. Na certa, ele tinha lido em mim, enquanto víamos os brinquedos que eu estava afim daquela bola de capotão. Mas ainda hoje desconfio que a balconista estava triste e que meu pai me deu aquele presente também para agradar a ela. N. Então aconteceu uma coisa sensacional, que tirou todas as minhas dúvidas sobre se meu pai sabia ou não ler as pessoas. Fui num jogo do Corinthians, nosso time, contra a Ferroviária. Meu pai conseguiu carona com um amigo para irmos a Araraquara, onde aconteceria a partida. 2 dias antes do jogo, ele chegou em casa com um tubinho de tinta preta. Olha só, disse. Sabe para que serve isso? Não, respondi. Para fazermos uma bandeira do timão. Mas como? Eu mostro. Mãos à obra. Foi ao quarto de casal e pegou 2 lençóis brancos da gaveta. Deixou um sobre a máquina de costura da minha mãe e levou o outro para o tanque. Vamos tingir este de preto. Mais tarde, quando o lençol preto secou no varal, meu pai o costurou no branco. E por fim arrancou o cabo de uma vassoura e pregou nele os 2 lençóis. Estava pronta a bandeira preto e branco do timão. O dia do jogo, a viagem até Araraquara, demorou uma vida. Acho que quando desejamos muito alguma coisa, ela vem devagar.
Parece que é para aprendermos a ter paciência. Cansado da estrada, encostei a cabeça sobre os joelhos do meu pai e dormi. Quando dei por mim, estava no estádio, agitando nossa bandeira no meio das outras, bem maiores que os corintianos fanáticos desfraldavam no ar. A partida começou e, para nossa decepção, o Timão não jogava bem. Estava levando um baile da Ferroviária. Meu pai não dizia nada, ao contrário dos outros torcedores que tentavam incentivar nosso time. Corinthians! Corinthians! No meio do primeiro tempo, a Ferroviária fez um gol. E, minutos depois, fez o segundo. A torcida deles enlouqueceu e começou a gritar em coro: Olé, olé! Logo desanimei. Era a primeira partida que eu assistia no estádio e já me sentia um pé frio. Os corintianos foram murchando aos poucos antes de terminar o primeiro tempo. No intervalo, alguns até foram embora, reclamando da falta de garra dos nossos jogadores. Quando começou o segundo tempo, a coisa pegou ainda mais. A Ferroviária fez o terceiro gol. Melhor a gente ir embora, eu pensei. Como se lesse meus pensamentos, meu pai disse com a maior calma do mundo: Nada disso, dá para ganhar esse jogo. Era meu desejo que virássemos o jogo, mas não via como. O Corinthians deu nova saída de bola e aí aconteceu uma coisa que nunca mais vou esquecer. Meu pai levantou sozinho na arquibancada e gritou: Vamos lá, Timão! Parecia o único ali a acreditar na virada. Enquanto todos os corintianos, inclusive eu, torciam para o time não levar mais gols. 5 minutos depois, o Corinthians atacou rápido e antes que a jogada terminasse, meu pai disse: Vai sair gol. E Deus, saiu. Gol! Golaço! Eu pulei agitando a bandeira, eufórico, com o batuque da nossa torcida que voltava a se animar. E vem mais gol aí, meu pai afirmou. Como o pai sabe? Olha aquele zagueiro da Ferroviária. Está escrito na testa dele: Este jogo é nosso. E o meio-campo ali, aquele baixinho, o jeito que ele toca a bola está dizendo com todas as letras: Vamos segurar o resultado. Olhei os dois jogadores e achei mesmo que pareciam tranquilos demais. E o nosso centroavante, meu pai, continuou: O andar dele diz: Não entregamos os pontos, não. E olha lá o Rivelino, o corpo dele está dizendo: Tem muito jogo ainda. Bom, a bola caiu nos pés do nosso número 7, o Paulo Borges, um lateral da Ferroviária, veio, parou na frente dele. Repara só, disse meu pai. As pernas do Paulo Borges estão falando: Vem pro olé. E foi batata. O lateral veio como um touro e o Paulo Borges deu um drible bonito nele. Correu para a linha de fundo e cruzou alto. A bola ainda estava no ar e meu pai falou: O Ditão vai marcar. O Ditão era o back central do Corinthians e eu nem imaginava o que eles estariam fazendo ali, na defesa da Ferroviária. Mas ele estava lá e cabeceou a bola no ângulo. O goleiro foi nela, mas não pegou nada. Gol! Nossa torcida explodiu no estádio, soltando foguetes e gritando sem parar: Corinthians! Corinthians! Mas ainda estávamos perdendo de 3-2. Não tinha muito o que comemorar. A Ferroviária vai ficar na retranca, meu pai disse. Assim que a partida começou, e foi o que aconteceu. Os jogadores deles recuaram. Até os atacantes foram para o campo de defesa. O jogo ficou embolado. Temos de mudar de tática, meu pai comentou. E justo naquele momento, o nosso técnico fez uma substituição, colocando mais um atacante no campo. Do outro lado, o técnico da Ferroviária tirou 2 jogadores da frente e colocou 2 zagueiros para retrancar mais ainda. Não adianta, meu pai disse, a gente vai empatar. Eu sonhava com o nosso terceiro gol. O empate seria o máximo àquela altura, mas a defesa da Ferroviária estava inteirinha fechada. Não tem como, eu pensava, conformado. Olha o Rivelino, filho, disse meu pai. As pernas dele dizem tudo. Dizem o quê? Perguntei. Ele vai tentar chutes de longe. E meu pai estava certo de novo. Logo que a bola caiu nos pés do Rivelino, ele passou do meio do campo e chutou para o gol dali mesmo. A bola fez uma curva e raspou a trave. Lamentamos. Quando faltava 10 minutos para acabar o jogo, deram a bola de novo para o Rivelino naquela pequena área da Ferroviária. Ele driblou um zagueiro, depois outro e soltou uma bomba de canhota. O goleiro nem viu onde ela foi. Nem nós. Mas quando vimos o juiz apontar o meio de campo e os jogadores do Timão se abraçando no ataque, saltamos para comemorar, enlouquecidos. Tinha sido gol, dá para acreditar? A bola furou a rede, tão forte foi o chute do Rivelino. Gol, gol, golaço! O placar agora estava 3-3. Meu pai agitava a bandeira com tanta força que rasgou uma das pontas. O jogo ia chegando ao fim. A Ferroviária voltou a atacar. Para quem estava ganhando de 3-0, devia ser duro engolir um empate. O Corinthians revidou com uma jogada rápida e o Rivelino foi derrubando perto da pequena área.
Ele mesmo ajeitou a bola para cobrar a falta. 4-3, meu pai disse. Não pode ser, pensei. Mas cruzei os dedos e torci. O juiz apitou. O Rivelino mandou um torpedo. A bola bateu na cabeça de um jogador da barreira. O Paulo Borges, malandro, pegou o rebote, passou pelo zagueiro e meteu na gaveta. Gol! Ó, um mês depois daquele jogo, meu pai entrou correndo em casa, os olhos verdes brilhando. Tenho uma boa notícia para dar. Que notícia, minha mãe quis saber. Conta logo, pai, pedi. Vou me trazer mais para vocês. Minha mãe fechou o livro que estava lendo. Explique isso direito, disse ela desconfiada. Pedi demissão, anunciou meu pai. Você ficou louco? Reagiu ela. Calma, calma, falou ele. Não acabei de contar. Então conte, pediu ela, impaciente. Recebi uma proposta da aviação celeste, explicou ele. Vou trabalhar numa linha nova, daqui para Ribeirão Preto. Vou de manhã cedinho e volto no fim de tarde. Não é maravilhoso? Poderei dormir em casa todas as noites. Minha mãe abriu um sorriso, mas logo ficou séria de novo. Tem certeza? Absoluta, já combinei tudo. Vou fazer só mais uma viagem para Santa Fé. Semana que vem começo na Celeste. E o salário? Perguntou ela. É quase a mesma coisa, mas até se fosse menos compensava. Vou ficar mais com vocês e menos na estrada. Legal, pai, eu disse. Vamos fazer muitas coisas juntos, filho, disse ele. Passeio na galeria, jogo da memória, futebol e lição de casa, completou minha mãe. Bem lembrado, concordou ele. No dia seguinte, meu pai partiu para a viagem derradeira a Santa Fé. E não só para lá. Foi a última viagem que ele fez na vida. A última. P. Eu lembro bem. Ele saiu triste de casa naquela manhã. A medalhinha de prata que a cigana dera na corrente em seu pescoço. Era cedo, mas eu já tinha acordado e vesti o uniforme para ir à escola. Meu pai pegou a mala e deu um beijo na minha mãe. Que cara é essa? Ela perguntou. Você deveria estar contente. São muitos anos nessa linha. Vou sentir saudades. Deixa para sentir saudades depois, disse ela. Está certo. É uma fase nova, não era isso que você queria? Meu pai se reanimou um pouco e veio até o quarto me dar um abraço. Tchau, filho, ele disse. Cuida bem da sua mãe. Vou cuidar, prometi. A notícia chegou 3 dias depois. Como não tínhamos telefone, ligaram para a casa do Luiz e pediram para ele nos avisar. Meu pai dirigia, na volta, quando o motorista de um caminhão, na pista contrária, perdeu a direção e bateu na frente do ônibus. Na hora em que minha mãe contou, pensei, meu pai nunca mais vai se trazer para mim. E comecei a me lembrar das coisas boas que tínhamos vivido juntos. Fui sentindo uma tristeza muito grande. E então entendi, porque ele dizia que não era vantagem ter boa memória. É difícil parar de lembrar dele. Eu nem sabia que lembrar doía tanto. Z. Meu pai se foi e eu não posso mais aprender com ele. Nem comer, só nós dois, cachorro quente, batatinha frita, brigadeiro. Nem mijar nas plantas do jardim de casa. Mas posso recordar nossa história e colocá-la no papel. É o que estou tentando fazer. E até nisso meu pai tinha razão. Você tem jeito para as coisas, filho. Vai virar escritor. Depois vou mostrar para minha mãe o que estou escrevendo. Como lê muito, ela pode me ajudar a melhorar. Talvez fique feliz em reencontrar meu pai aqui. E se reanime um pouco, porque minha mãe anda bem tristonha. Preciso cuidar bem dela. Agora que estou no 3º ano e já sei ler e escrever com palavras, quero aprender a ler as pessoas, como meu pai. Aliás, estou me lembrando das vezes em que ficávamos vendo as vitrines das lojas. Para que comprar? Não é maravilhoso a gente vir aqui quando quiser, filho, e olhar todos esses brinquedos? As coisas que nós dois vivemos estão em prateleiras dentro do meu coração. Posso ir até lá quando quiser, ver todas, sem pressa, e tocar uma a uma. São minhas. Não preciso comprar. Quando crescer, se eu tiver um filho, vou ajudá-lo nas lições de casa, ensiná-lo a jogar futebol, a fazer uma bandeira do timão para nós, vou pular o muro da escola com ele e soprar meu vento em seu rosto.
e vou contar a história do meu pai, para ele, como fiz para você. Contar histórias é um jeito de nos trazermos para perto das pessoas. Para o meu pai, André, que partiu, e para o meu filho, Lucas, que aprendeu a ler e a escrever.